como criar conteúdo para suas redes sociais. O que o teu cliente vai fazer quando ele entrar no teu perfil? Ele vai te julgar pela capa. A gente só tem esse resultado hoje porque a gente tá há muitos anos fazendo isso. O vendedor é que vende e não o marketing, né? Marketing é feito majoritariamente para gerar oportunidade para que então o comercial entre e faça a venda. E aí hoje tu entra lá no Insta da pizzaria e não tem uma foto da pizza delícia, um vídeo do queijo derretido e tudo mais. Conheça as 3 pizzas mais famosas da Itália. Não, isso eu fico louco. Vai ser crucial para o crescimento de qualquer empresa. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bolha Podcast. O seu, o meu, o nosso podcast favorito. Sejam muito bem-vindos, galera, a mais um episódio. E hoje a gente tá aqui com uma missão muito clara. A gente quer convencer aqueles que ainda não estão convencidos de como criar conteúdo para suas redes sociais, para as redes sociais do seu negócio, vai ser crucial para o crescimento de qualquer empresa. E aí eu sei que a nossa opinião, ela tá muito enviesada, né? Mas assim, se tu não produz conteúdo pro teu próprio Instagram, pro teu próprio negócio ainda, cara, o que tu tá fazendo, né? O que tu tá fazendo? Mas calma! Existe uma solução e a gente tá aqui pra te ajudar a começar a fazer isso, caso tu não esteja fazendo. E se tu já faz, a gente tá aqui pra te ajudar a direcionar melhor, profissionalizar, acertar mais a mão nessa estratégia de conteúdo. E por mais que a nossa opinião seja um pouco enviesada, como tu bem trouxe, eu acho que é legal que a gente tem vários pontos de vista aqui pra trazer pro debate. Boa. Primeiro que nós temos uma agência de criação de conteúdo, ou seja, a gente faz isso pra outras marcas. Que está indo para o seu 9º ano de existência. Exatamente. E eu tenho uma visão de creator como influenciadora há 12 anos já que eu tô trabalhando com isso, então traz uma outra perspectiva. Começou nesse mundo quando tudo era mato, né? Literalmente era tudo mato, não tinha ninguém, mas tem gente que tá aí até hoje, então eu sou uma delas. Eu acho que até um disclaimer legal pra fazer um adendo aí no que tu falou. Acho que é legal falar isso antes da gente começar a falar do conteúdo, porque assim, só pra deixar claro que a nossa opinião, ela tá enviesada, sim, mas ela também não é de quem começou a criar conteúdo semana passada, faz 15 dias, faz 1 ano que a gente trabalha com isso, e agora a gente já tá aqui querendo dar uma de professor, né? Não, a gente realmente tem experiência nesse assunto, a gente tá há muitos anos trabalhando com isso, então também não é a opinião de alguém que começou a fazer isso ontem. E um terceiro ponto de vista que eu acredito que contribui muito pra essa conversa também é o fato de que a nossa empresa sobrevive através de criação de conteúdo. Não só porque é o serviço que a gente presta, mas é a forma como a gente capta clientes, é a forma como entra faturamento no nosso negócio de várias, de todos os lados possíveis, né? E é através do digital também que a gente faz o gerenciamento do negócio, né? Então tudo que vem... tudo que acontece no online, tudo acontece no digital, né? Exato, então, exato. Tem tudo a ver com conteúdo, tem tudo a ver com online, com digital. Pra começar, eu acho que é legal a gente trazer a nossa visão, assim, que não é uma visão única, exclusiva, meu Deus, a Dó e o Léo inventaram a roda e trouxeram isso. É como as grandes empresas costumam se dividir, mas as pequenas empresas costumam não olhar pra isso dessa forma, né? Que é o que a gente acredita que é como as empresas devem se estruturar basicamente. A gente tá falando de uma coisa muito, realmente assim... A gente tá falando bem do macro, né? Do macro, exatamente, pra conseguir tocar os seus negócios e, de fato, ter sucesso naquilo que elas se propõem a fazer e continuar crescendo. Porque o que a gente mais vê, especialmente no país que a gente mora, é a empresa nascendo e a empresa morrendo, né? Com certeza. E as empresas que se solidificam, que elas constroem uma história no mercado, na maioria das vezes elas têm essa estrutura. Desculpa interromper esse episódio, mas se você é dono de agência, eu tenho um recado muito importante pra você. Agora, os ouvintes do Bolha têm 10% de desconto no Agência Organizada. A nossa formação voltada pra gestão e organização de processos internos pra agências. Se você quer saber mais, é só escanear o QR Code que tá aparecendo na tela ou clicar no primeiro link da descrição. O nosso time vai entrar em contato pra te passar todas as informações. Agora sim, de volta pro episódio. Boa. Então vamos lá, que estrutura que é essa, né? A gente entende que o negócio ele tá estruturado em 3 principais setores. Primeiro setor de marketing, né? Depois de marketing eu vou ter o comercial e depois do comercial eu vou ter a operação, certo? O operacional. O que cada um desses setores é responsável por fazer? O marketing é responsável por gerar demanda, certo? Então é ele que gera as oportunidades. O comercial é, então, responsável por fazer com que essa demanda converta e vire cliente, venda para esses clientes,
e o operacional, ele entrega esse produto ou serviço que foi vendido para esse cliente, né? E acho que aqui já vale o primeiro insight legal, que muita gente entende errado. E às vezes até os nossos clientes entendem errado a respeito do nosso trabalho, mas eles entendem errado a respeito do marketing como um todo. Que é, o marketing não é o principal, ele não é o responsável por vender. Quem é responsável por vender é o time comercial. E acontece muitas vezes, né, do cliente entrar em contato com a gente, nos procurar, até iniciar um trabalho e falar, putz, mas o marketing de vocês não tá vendendo. Tá, mas é que o vendedor é que vende e não o marketing, né? É óbvio que o marketing ele tá ali pra facilitar, para aumentar o nível de consciência desse cliente, para fazer com que esse cara chegue mais vendido, né? Mas, por exemplo, o marketing que a gente faz na Dom, ele não vende para o cliente. O que vende é o nosso processo comercial, né? Na nossa vertical de educação. O que vende para o nosso aluno de fato? Quando ele entra em uma call com um vendedor e o vendedor explica para ele, ó, deixa eu te explicar como é que funciona toda a formação, deixa eu te explicar como é que funciona a nossa solução, deixa eu te explicar como é que funciona o nosso produto para entender se faz ou não faz sentido para ti. Mas o marketing, ele gera as oportunidades. Ele gera essa demanda, né? E aí acho que já fica a primeira parte que a galera geralmente entende errado. Marketing é feito majoritariamente para gerar demanda, para gerar oportunidade, para que então o comercial entre e faça a venda. E eu acho que tem um ponto legal da gente falar sobre isso, que a nossa geração, que é a geração que está se tornando compradora agora, né? Muitos já são como nós, mas a nossa geração ela é estendida, então eu acredito que vai até 2010, 2005, uma coisa assim. Essas pessoas, elas já são maiores de idade, né? As de 2005 já tem 20 anos. Isso aí é loucura. Estão fazendo 2 aniversários por ano. Quem nasceu em 2005 vai fazer 20 anos. Ah, isso é loucura. Isso é uma loucura total. Mas assim, essa é uma geração que ela vai ser quem vai consumir mais daqui pra frente, né? Porque os mais velhos já têm tudo ou não compram mais tanto. Então, essas pessoas que vão comprar imóveis, que vão assinar planos de saúde, que vão comprar carros, que vão comprar roupas, que se tornam cada vez mais consumidoras. E a nossa geração é uma geração que não procura as coisas no Google. Uhum. A gente eu digo assim, nem quando eu quero comprar uma coisa e nem quando eu quero saber alguma informação. Uhum. A gente pesquisa no Instagram, quando se trata de um negócio. Por exemplo, assim, um amigo teu te fala, eu tô treinando na academia X. Tu vai procurar aquela academia no Instagram. Uhum. Depois, a gente procura, dependendo do viés da pesquisa, no TikTok. Então, se eu quero ter uma informação, vou dar um exemplo próprio. A gente estava atrás de comprar um aspirador robô. Já fazia muito tempo que eu queria, eu tava na dúvida de qual comprar e tal. Já tinha uma noção, assim, das features que ele tinha que ter pra escolher, né? Qual que funcionaria pro nosso caso. E aí, eu pesquisei no TikTok. Melhor robô aspirador do mercado. Melhor custo-benefício aspirador robô. E eu recebi lá vários vídeos. E o interessante foi que no TikTok eu consegui ver muitos aspiradores em questão de minutos. Porque eram vídeos curtos que eu consegui ver muito rápido. Diferente do YouTube, que te entrega um conteúdo mais robusto. Que seria, vamos dizer assim, a terceira plataforma de busca. Quando eu realmente preciso de uma coisa mais detalhada. Então eu preciso lá, sei lá, saber os sintomas de uma doença. Sei lá, ou eu quero entender como crescer nas redes sociais. Um conteúdo que eu vou pesquisar provavelmente no YouTube, né? Então, a nossa geração como um todo, ela já tem esse perfil que querendo ou não, demonstra um perfil de consumo, né? Sim. Antes de decidir se eu vou comprar, antes de saber se aquele produto, aquele profissional, aquele serviço é o que eu tô procurando, eu vou buscar saber como que é esse posicionamento dessa empresa nas redes sociais. E eu acho que, principalmente uma empresa, quando ela é mais antiga, ela tem essa impressão de que, putz, eu sou antigo, já tô com tudo muito bem estabelecido, eu não preciso ter um posicionamento nas redes sociais, eu não preciso produzir conteúdo, porque eu já vendo bem, já tenho muitos clientes, já é uma marca muito tradicional na cidade, e tudo isso pode ser verdade, mas isso tem prazo de validade. Porque um dia, esses clientes que compram dessa empresa há muitos anos, e essa base de clientes, ela vai ficar velha, né? Vai parar de comprar tanto, porque geralmente o consumidor que tá assíduo no mercado não é o cara que tem 78 anos, né? 85 anos. Uma hora essa base vai morrer e só vai ter aquelas pessoas que são dessa nova geração e que tem esse padrão de consumo completamente diferente do cliente que eles vendem hoje e que eles estão acostumados a serem comprados, né? E aí, o que eles vão fazer quando chegar esse momento? Né? Tipo, eles obrigatoriamente vão sentir o impacto nas vendas, vão sentir o impacto no negócio, e eles vão ser prejudicados por não terem um posicionamento digital desde o início, ou desde... antes de chegar esse momento, né?
Sim. Sabe que isso me faz pensar num exemplo do setor, assim, de maquiagem aqui no Brasil. Quando eu comecei a criar conteúdo, como a gente falou antes lá, quando tudo era mato, as marcas nacionais de maquiagem que eram bem faladas no mercado era assim, Vult, Boticário, essas marcas que já são muito tradicionais. E na época, pouco se falava, por exemplo, assim, de Ruby Rose, marcas de blogueiras. Uma blogueira ter uma marca de maquiagem era uma coisa assim que nem circulava na cabeça das pessoas, porque era um mundo muito distante. E hoje, o mercado de maquiagem nacional, ele é muito maior do que era naquela época. Mas num nível, assim, absurdo. E marcas, como eu dei o exemplo da Ruby Rose, que na época, se existiam, elas eram aquelas marcas, assim, baratex, que vendia na lojinha pequenininha do bairro, aquelas maquiagens, assim, de 5, 10 reais, sabe? Embora eles ainda tenham um preço bom, era uma marca que não era reconhecida. E desde o início eles investiram muito em influenciadoras, em crescer no digital. E hoje é uma das maiores marcas de maquiagem do país, assim, sabe? Fontes da minha cabeça, mas baseado na minha experiência dentro desse setor. Então, assim, é uma marca que se tivesse levado isso em consideração há 10 anos atrás mas o Boticário não tá produzindo conteúdo desse jeito, embora hoje o Boticário já produza. Ou a minha concorrente direta nem tem Instagram, ou tem um Instagram lá fuleiro. Quem sou eu na fila do pão pra criar meu Instagram agora? Talvez essa marca jamais teria se consolidado, né? Então a gente não pode comparar o grande negócio, a grande empresa, com o negócio que tá crescendo agora. Até porque hoje em dia, no mundo que a gente vive, as grandes empresas também estão lá produzindo seus conteúdos, né? Perfeito. Tá, mas, ok. O marketing, então, tá focado em gerar demanda, né? Na maior parte dos casos. Claro que vai ter salvas exceções, por exemplo, assim, que nem uma marca de maquiagem, né? Acho que mais quando é produto, principalmente. O marketing, ele é, de certa forma, responsável por fazer a venda também, né? Ele tá muito relacionado na venda, porque não necessariamente eu vou ter um vendedor, às vezes, no meio do caminho para eu comprar, por exemplo, um rímel no e-commerce. O marketing não faz a venda, porque não adianta o marketing gerar todo o desejo, gerar toda a demanda, a audiência entrar no e-commerce e o e-commerce não funcionar. O e-commerce dá erro, não aprovar pagamento. Então... O suporte não responder. O marketing já fez o seu papel. A pessoa se interessou, ela decidiu que ela ia comprar. Mas se ela não conseguir concluir a venda, já não é mais problema do marketing. Né? Mas como eu tava falando antes, estamos focados na geração de demanda, mas não é só esse o ponto do marketing também. E aí entra uma segunda função que a gente entende que entra o marketing, que é justamente a questão do posicionamento. Que eu acho que essa é uma palavra que também a galera bate muito hoje em dia, né? Porque posicionamento e tal, o negócio é gerar venda. Sim, eu concordo que no final de toda essa estratégia, a gente tem que vender mais. Para o negócio crescer, é só vendendo mais, né? Não tem outro caminho. Mas a questão de posicionamento ela é muito negligenciada. E daí eu quero trazer um exemplo que aconteceu agora na minha vida pessoal, né? Eu tô num processo de emagrecimento já faz um tempão. E eu senti que eu cheguei meio que num platô, assim, e tal. Eu tava já há um tempo no mesmo peso, eu não consigo emagrecer, não consigo, ao mesmo tempo, ganhar músculo. Tô meio sequela, assim, tô meio feio, esquisito. Não, tu tá lindo, sempre lindo. Muito obrigado. Não, verdade, de fato. Possível tá feio, né? Vamos começar a mentir um pro outro também, né? Mas o ponto é, eu fui atrás daí de um médico, né? De um médico nutricionista pra me ajudar. E o que aconteceu? Eu recebi uma indicação, né? Falaram uma vez lá numa conversa e tal, numa janta que a gente tava. E qual foi a primeira coisa que eu fui fazer? Olhar o Instagram do cara. Então, olha só, padrão de consumo que a gente falou antes, né? Segunda coisa, o que eu fui fazer? Eu fui atrás do background desse cara, do track record desse cara, pra ver se ele era formado nisso, formado naquilo. Com quem que ele já tinha atendido. Não, eu fui olhar qual que era o posicionamento do cara. Tipo, e não é assim... vou olhar o posicionamento. Não é uma coisa que eu paro e penso, nossa, deixa eu analisar o posicionamento desse cara. Não, mas é que tu entra e tu analisa o perfil do cara. Tipo, deixa eu ver se eu me identifico com as coisas que esse cara posta, sabe? Deixa eu ver se faz sentido, se esse cara parece ser bom no que ele faz. Às vezes tu já passou por uma outra experiência com outro médico que receitou tal coisa e não funcionou pra ti, daí tu entra lá e vê que aquele médico que tu quer consultar agora é contra essa medicação. Daí tu pensa, poxa, então ele tá mais alinhado. Acontece muito com as mulheres em relação ao anticoncepcional, né? Existe esse dilema, assim, de algumas ginecologistas que são super a favor do anticoncepcional, outras que são super contra, e talvez uma mulher que já teve uma experiência negativa nesse sentido com o anticoncepcional,
o DIU ou qualquer outra coisa dessas, vai querer saber se aquela ginecologista que ela tá pensando em consultar é a favor ou contra antes de marcar uma consulta, né? Perfeito. Então o que que eu fiz? Eu julguei o livro pela capa, tá ligado? E qual que era a capa? Onde que estava a capa do livro? No feed e nas publicações desse cara no Instagram. Essa é a capa do livro. E aí aqui fica mais um insight, trazendo bem pra prática, pro dia a dia, né? O que que o teu cliente, tu que tá nos ouvindo, vai fazer quando ele entrar no teu perfil? Ele vai te julgar pela capa. Ele vai entrar no teu perfil e vai falar, cara, faz sentido, isso aqui parece uma boa empresa, parece um bom profissional. Me identifico com as coisas que esse cara tá falando, com as coisas que esse cara tá postando, ou com as coisas que essa empresa tá postando, não necessariamente precisa ser um serviço que o cara presta, ou um profissional assim, como é o caso desse, né? Um profissional liberal, como é um médico, enfim. E tu, como possível paciente, o que que tu julga quando tu entra nesse perfil? O que que te fez pensar que ele seria uma boa opção e não outro médico, por exemplo? Cara, ele me pareceu ter muita autoridade no assunto. Acho que daí, volto a dizer, pelo todo. Por todo o conjunto da obra que tinha ali no perfil do cara, sabe? Tipo, até a maneira com que ele tá vestido, pra mim, me passa uma impressão de que ele domina o assunto, sabe? Eu sei que é bobo. Tipo, mas eu acho que é isso. Não é como a gente cria pré-conceitos sobre tudo, né? Exato, que é aquilo do lance do, tipo assim, ó, tudo é marketing. Tipo, a maneira como a gente tá vestido agora é marketing. Eu já dei esse exemplo outra vez no podcast, né? Mas se a gente tivesse agora de regata e bermuda, isso estaria dizendo algo sobre a gente. Se o nosso podcast fosse na beira da praia, isso diria algo sobre a gente também. Faria com que automaticamente as pessoas tivessem um pré-julgamento e se identificassem ou não com o podcast. Sem a gente ter dito uma palavra, né? Só de o estúdio não... Ser fora do estúdio, ser na beira da praia, a gente tivesse de regata e bermuda, já diria outra coisa, né? Então acho que tudo é marketing. Então era isso, acho que os posts do cara, a maneira, tinha um pouco do lifestyle dele ali, eu achei massa também, pô, o cara, me identifiquei um pouco assim. Então acho que foi o conjunto, foi tudo, sabe? Tudo aquilo ali me pareceu, putz, acho que esse cara é bom no que ele faz. Ah, e no caso, como ele é médico, né, o cara tinha shape. Então, pra mim Que tu tava indo consultar buscando isso, né? Então... pra mim trazendo pro nosso caso, né, seria como se as pessoas entrassem no nosso perfil e não tivesse conteúdo, né? Tipo, a gente fosse a empresa que posta uma vez a cada 6 meses. Seria muito esquisito. Na minha visão, se eu entrasse no perfil de um profissional e o cara fosse, sei lá, obeso ou acima do peso, pra mim não faria sentido. Então, pra mim era crucial que o profissional que eu fosse me consultar tivesse já pelo menos o shape que eu quero ter, ou semelhante, né? Mas eu te questionei isso porque muita gente deixa de produzir conteúdo pro seu negócio, porque às vezes pensa que precisa ter um alto investimento, seja em equipe, em agência, em software, em N coisas, porque se ela não fizer do jeito mais lindo, do jeito mais profissional, não vai ter resultado. E isso... Claro que muda de negócio para negócio, né? A gente pode aprofundar um pouco mais nisso depois, do tipo de produto que tu tá vendendo e do teu tipo de negócio também. Mas, de maneira geral, a pessoa que é leiga no assunto, porque a gente é profissional no assunto, mas quem é leigo não sabe nem dizer se aquele post é bonito ou feio. Sim. Se aquele conteúdo todo mundo tá fazendo ou não tá fazendo. Se aquele médico tá copiando o outro médico ou não tá. A gente julga exatamente isso. O que a pessoa acredita, como ela se porta, qual é o tom de voz dela na hora de conduzir um conteúdo. Porque provavelmente aquilo diz muito sobre a pessoa também. Aquela pessoa que fala mais devagar, mais calma e tal. Talvez seria a médica que eu escolheria pra ser a pediatra dos meus filhos. Pode ser, nossa, um super estigma da minha parte. Mas só dando um exemplo, Mas né? é que a vida real, ela é assim. Tipo, assim no mundo como... real, no mundo perfeito, as pessoas não se pré-julgam, né? Não criam esses pré-julgamentos. No mundo real, a gente cria, tu entendeu? Assim como tu julgou o shape do médico. Perfeito, é a mesma E tu vai julgar um do personal? Exato. Se eu olhar um personal gordo, eu vou ter um pré-julgamento, eu vou achar que o cara não é tão bom. Pode ser que ele seja o melhor, pode ser que ele seja melhor do que todos os outros personagens que atendem naquela academia e todos têm shape. Pode ser que sim, só que, como tudo é marketing e se o cara tá acima do peso, eu vou julgar, não adianta, na nossa cabeça a gente vai fazer esse pré-julgamento automaticamente, entendeu? Então, volto a dizer, no mundo encantado, perfeito, pode até ser que sim, a gente não faria esse julgamento, mas na vida real a gente faz. E aí eu tenho duas opções, eu posso escolher jogar o jogo como ele acontece na vida real, ou ficar contando que as pessoas não, porque a gente não pode ter preconceito com o cara que tá acima do peso e é personal, por exemplo. Tudo bem, mas pela nossa experiência, entendendo que tudo é marketing, essa pessoa vai perder cliente, vai deixar de crescer mais, de atender mais e de ter mais resultado, porque ela não tá comunicando o que ela deveria comunicar, que é
eu tenho shape e eu consigo te transformar. Mas olha só, eu tava pensando, tem um outro insight muito legal que dá pra deixar pra galera aqui, que é a questão do orgânico. Tem muita... Às vezes o dono da empresa, às vezes até as empresas como um todo, tem um certo preconceito achando que, tipo assim, não, mas só vai funcionar se a gente fizer o tráfego pago. Porque o tráfego pago, ele me dá o númerozinho lá de quantas vendas, quantos leads gerou, quanto isso, quanto aquele outro. Só que nesse caso, desse médico, eu entrei no perfil dele, depois eu comecei a receber anúncios dele, eu vi que ele faz anúncios, só que eu já tava até com a consulta agendada. Eu agendei a consulta por causa do posicionamento e pelo conteúdo orgânico do cara. Primeiro porque alguém te deu uma indicação. Na verdade, não foi nem uma indicação, foi assim, mencionou numa conversa. Tu foi atrás Eu lembrei da do nome do informação. cara e fui atrás da informação, exatamente, fui atrás do perfil dele. Mas, tipo assim, ó, todo o rolê que aconteceu ali de agendar e de eu virar, de fato, paciente, cliente do cara, aconteceu através do posicionamento e do conteúdo orgânico, não do tráfego, saca? Então, às vezes, a galera também acha que, eu só tenho que fazer o tráfego, porque o tráfego ele vai me dizer que ele vai me dar um indicadorzinho. E, de fato, isso é muito bom quando a gente faz anúncio, que ele me diz quantos leads eu gerei, quantos clientes me trouxeram através daquela campanha. Isso é muito bom. Não tô falando que é ruim o tráfego, né? Mas tô falando que o orgânico, ele também funciona. A diferença é, tu não consegue metrificar, porque eu não vou chegar pro cara e falar assim, então, sabe por que eu fui teu paciente? Por causa do teu conteúdo orgânico. Fala pro pessoal lá que tá fazendo que tá tudo certo. Até acho que nem tem ninguém que faz. Até porque o cliente também não tem esse nível de consciência de... A gente tem, voltamos ao ponto que a gente tem porque a gente trabalha com isso, né? Exato. Mas o cliente, mesmo que tu faça um questionário pra saber, a pessoa não tem consciência pra te dizer, eu comprei de ti porque realmente eu vi um conteúdo teu no Instagram. Difícil isso. Mas qual que é o ponto que eu quero trazer aqui? O conteúdo orgânico, ele funciona, ele dá muito resultado. A maneira como eu tô posicionado nas redes sociais, ela tá trazendo clientes todos os dias. A diferença é, esse cliente não me diz isso. É mais difícil de metrificar isso. Diferente, por exemplo, do anúncio, que tem um númerozinho, que tá, cada vez que o cara clica, ele te dá um númerozinho. Agora, no orgânico, não. Na minha visão, esse é o ponto mais ordinário, assim, mais ingrato da produção de conteúdo orgânica. Porque isso faz com que as pessoas tenham um julgamento errado em relação a esse tipo de estratégia. Tem muita empresa grande, por exemplo, que acha que o conteúdo que faz no Instagram, que tem um posicionamento. Vamos pensar numa empresa grande, indústria, que contratou uma agência que faz conteúdo orgânico e tudo mais. Essa indústria, muitas vezes ela acha que, dada uma situação, a primeira coisa que ela tem que cortar é o conteúdo. É o Instagram. Não, vamos parar de produzir conteúdo então pro Instagram. Isso não é nossa prioridade. Porque essa empresa não tem noção do quanto o negócio dela é impactada por essa produção de conteúdo orgânico. Não, mas uma empresa grande tem os números todos na palma da mão. Mas é que justamente isso que tu trouxe. É muito difícil mensurar um conteúdo orgânico. Porque a gente consegue ver lá métricas que a gente chama de métricas de vaidade. Quantos seguidores a gente tem, quantos compartilhamentos, salvamentos e tal. E a longo prazo, a gente pode ver um impacto porque a gente começa a perceber o perfil de consumo dos nossos clientes. Então, por exemplo, eu vendo louças. E essa xícara aqui não vendia, estava empacada no meu estoque. E aí eu comecei a intencionalmente divulgar ela nas minhas redes sociais e passou alguns meses e, nossa, desempacou do estoque, tá vendendo. Provavelmente foi o conteúdo que fez isso. Mas eu não tenho um dado que me diga, foi aquele post lá que gerou tantas vendas. E aí as pessoas têm esse preconceito. Então, eu acho que uma forma bem fácil e didática de explicar é que o conteúdo orgânico, ele tem tendência a, longo prazo, e se feito da maneira correta, aumentar a margem dos negócios. Porque aquele cliente que eu antes tinha que pagar pra ter, agora eu consigo ter ele gratuitamente. Eu consigo chegar na casa dele, no celular dele, de uma forma orgânica, ou seja, sem pagar por isso. Claro que se eu tiver, volto a dizer, com uma estratégia eficiente, fazendo um bom conteúdo, e aí esse cliente, muitas vezes, ele pode sair de graça, né? Do meu negócio. Eu não vou precisar pagar mais por ele. Então, o conteúdo orgânico e o marketing digital como um todo, ele tem esse potencial de aumentar a margem dos negócios. E qualquer negócio sobrevive e é mais feliz e mais saudável quanto maior a sua margem, né? E até assim, ó, que nem, acho que esse exemplo que tu deu é perfeito, porque o custo por lead, ele sempre aumenta. A tendência é essa, né? Tipo, se tu pegar o custo por lead de 5 anos atrás e de hoje, ele vai estar maior do que estava. O que é o custo por lead? Vamos supor que eu gerei, sei lá, eu gastei R$1.000 em anúncio. E eu gerei 100 leads. Qual que é o meu custo por lead? R$10. Como é que eu faço esse cálculo?
R$1.000 de investimento, me gerou 100 leads, então cada lead me custou R$10. Isso é o custo por lead, né? E tu tem que considerar na hora de precificar o teu produto também, porque desses 1.000 leads, não foram todos que compraram. Então, muitos se tornaram leads, daí outros desceram pro funil e se tornaram clientes. Mas para ele comprar o meu produto, a minha xícara de R$15, se eu gastei 10 só para ter esse cliente, fora todo o resto do custo, tô saindo no prejuízo, né? Sim, mas o ponto que eu quero trazer aqui é justamente isso que tu falou. Esse custo, ele tende a aumentar. Daqui 10 anos, se eu pago hoje na média 10, 15, 12 reais por oportunidade, por lead, daqui 10 anos, provavelmente eu vou estar pagando 20, 25, 30. Não sei, não tem como saber. Mas a tendência é que sempre aumente e ele vem aumentando historicamente como um todo, né? Qual que é o ponto? Se eu tenho uma estratégia orgânica, se eu tenho uma base orgânica forte, eu consigo justamente fazer o que tu falou, impactar essas pessoas sem ter que pagar para impactar elas. Então eu consigo gerar a demanda sem ter que necessariamente investir, pagar R$10 por cada pessoa que preenche meu formulário, por cada pessoa que clica em quero mais informações no WhatsApp, por cada pessoa que chega no e-commerce e compra, né? Então, e eu acho que aí tem muita marca que faz isso muito bem, por exemplo, uma que todo mundo conhece, que é a Insider. Inclusive, Insider, tá na hora de patrocinar esse podcast, né? Mas a Insider... Eles já patrocinam a host. Mas a Insider é uma empresa que faz isso muito bem. Claro que eles também trabalham com ali marketing de influência, que é patrocinar influenciadores e tal. Mas o que eles estão construindo? Eles estão construindo uma base. Tem muita gente que já é consumidora da Insider agora, já é cliente, já segue eles no Instagram... E eles não vão ter que pagar para impactar essa pessoa de novo, né? Então tem muita venda que automaticamente vai sair de maneira orgânica, né? Só deles postarem nas redes sociais, só deles estarem presentes, as pessoas já vão continuar comprando. Eu não preciso pagar para impactar esse cliente de novo, né? E aí também entra um pouco da parte do comercial, mas principalmente depois que a pessoa já é cliente, aí sim, aí eu tenho o WhatsApp, o e-mail dela, aí eu consigo impactar ela sem de fato pagar mesmo. Eu não preciso pagar... Eu não preciso fazer marketing, não preciso fazer nada. É só eu ter uma estratégia comercial que eu consigo entrar em contato e impactar essa pessoa de novo. Mas daí já entramos no âmbito do comercial. A gente quer ficar, obviamente, aqui na parte do marketing, né? Mas eu trouxe essa questão do lado ingrato do orgânico. E, ao mesmo tempo, do paralelo de que ele tá aumentando a margem do negócio. E isso é basicamente porque tá aumentando a boca do funil, né? Então, se eu tô produzindo conteúdo, seja o meu conteúdo totalmente orgânico, ou até o conteúdo de tráfego, ou até com influenciadores, que daí são 2 tipos de conteúdo que são pagos, né? É difícil tu tá trabalhando com influenciador de graça. O mínimo de custo que tu vai ter é do teu produto, do teu serviço, mas... em todas essas estratégias, tu vai estar aumentando a boca do teu funil. Então, mais pessoas vão ter contato com a tua marca, mais pessoas vão caindo nesse funil aí pra, como tu disse antes, à medida que vai se afunilando, e pode não ser agora, pode ser daqui 5 anos. Mas em algum momento, se tu estiver fazendo a coisa certa, essa pessoa provavelmente vai se tornar tua cliente. E eu acho que tem um outro ponto aqui também, bem relevante, que é assim, ó, tipo, nunca, em nenhuma possibilidade, em nenhuma circunstância, em nenhum cenário vai ser ruim tu construir uma base orgânica na internet. Pelo contrário, se tu tiver audiência, tu tá meio que safe para várias situações. Tu consegue sempre achar uma solução, uma saída, porque justamente tu tem audiência, né? Então... vou dar um exemplo que aconteceu com a Dom. A gente sempre produziu conteúdo desde o início. Às vezes mais, às vezes menos, mas sempre teve conteúdo saindo e a gente sempre foi construindo uma base orgânica no nosso perfil. E antes disso, eu já criava conteúdo. Sim. Então isso já fundamentou muito do... Boa. Nossa, vamos começar por aí então. Tu sempre produziu conteúdo. Quando chegou o momento de tu abrir a tua empresa, o que tu fez? Tu postou nas tuas redes sociais. Por tu já ter audiência, a tua empresa já começou... Tipo, já não teve que começar do zero, digamos assim, nas redes sociais. Já tinha audiência, tu conseguiu pegar um pouquinho da tua audiência, passar pra lá. Show, o perfil não começou do zero. A coisa já começou a pegar uma atração um pouco mais rápido, justamente porque tu tinha audiência. A Dom, quando tu fundou ela lá atrás, só por tu ter audiência, automaticamente as pessoas já atribuíam um certo nível de autoridade a ti e um certo nível de confiança na empresa. Porque, pô... A Dó já tem audiência, já tem pessoas que confiam nela. E se ela abrir uma empresa, dá pra confiar na empresa dela também. E as pessoas já acompanhavam a minha vida, de certa forma. Perfeito. O que faz com que elas tenham a sensação, e muitas vezes, sim, me conheçam. Então, elas naturalmente vão confiar mais em mim do que no fulaninho de tal que elas nunca viram na vida. Né? Perfeito. Então, ter audiência nesse caso só ajudou. Sim. Só facilitou, só acelerou, só deu tração mais rápido, né? Aí, quando aconteceu com a Dom, foi exatamente a mesma coisa, né? Que era o exemplo que eu tava dando antes.
postamos conteúdo desde o início. No início tinha muita galera que te seguia, que seguia a Dom. Depois a gente começou a ter o nosso próprio público sendo fomentado lá dentro. Quando a gente fundou a nossa vertical de educação, que era uma segunda vertical que a gente queria ter dentro da empresa, a gente já tinha alunos esperando, querendo. Por quê? Porque a gente já tinha uma audiência. Uma demanda super reprimida, né? Já tinha uma demanda que estava sendo construída há muito tempo por causa do conteúdo orgânico. Então, assim, eu só tenho a perder não construindo base orgânica na internet. Eu só tenho a ganhar se eu tiver audiência. Porque é isso, hoje se der tudo errado, vamos supor que a gente perde todos os nossos clientes, tá, mas a gente tem uma base na internet. Fome a gente não vai passar. A gente cria outra coisa, exatamente. É um investimento de longo prazo que dá trabalho, mas que nem tu disse, fazendo da forma correta, tu nunca vai te arrepender. E aí eu acho que é por isso também que, por exemplo, esses mega influenciadores criam empresas e essas empresas geralmente dão muito certo, né? Não em todos os casos, mas vários casos elas dão muito certo. Por quê? Porque os caras têm muita audiência, eles têm a confiança das pessoas. Então, se os caras lançarem uma empresa de gesso cartonado, tipo, eles vão ter gente que vão querer comprar pela confiança que eles têm naquela pessoa. Sim, porque tem essa sensação que tu falou antes. Poxa, se o Léo tá abrindo um negócio, eu sei que... Eu conheço ele, eu já acompanho ele há muitos anos. Eu sei que ele não vai estar fazendo qualquer coisa. Eu confio nele. Então, é dele que eu vou comprar. Exato. Não vou comprar do outro. Daí talvez alguém vai falar assim, tá, mas eu não sou influenciador. Eu nunca criei essa audiência. E agora, eu nunca criei essa audiência. Eu posso fazer isso? Sim, pode. Porque, por exemplo, no caso da Dom, no nosso perfil da Dom era o perfil da empresa, não era o perfil da Doris nem do Léo. E a gente fez isso, criou audiência, alimentou essa audiência, postou muito conteúdo orgânico, teve um posicionamento redondinho durante muitos anos. Quando a gente lançou uma nova vertical da empresa, dentro da mesma empresa, não era lançando outra empresa, era dentro da mesma empresa, a gente lançou uma vertical diferente, a gente já tinha base. A gente tá para lançar também uma terceira vertical, que inclusive é super confidencial, não darei o spoiler ainda, mas por que a gente tá muito confiante de que vai dar certo? Porque a gente tem audiência. A gente sabe que a gente tem a gente tem demanda para vender essa solução, né? Exato. Então a gente vai ir para 3 braços diferentes aqui dentro, a agência, a educação e mais um terceiro. Por quê? Por que a gente consegue fazer isso com velocidade, com tração? A gente tá muito confiante de que vai funcionar, porque a gente tem audiência nas redes sociais. E a gente construiu isso através de produção de conteúdo orgânico e posicionamento, né? E aí, aqui vai... Esse é o ponto que a criação de conteúdo, ela vai contra a nossa geração. Que é, para tu ter resultado com o conteúdo, especialmente falando de um conteúdo 100% orgânico, sem influência de marketing de influência, sem tráfego pago e tudo mais, tu tem que ter paciência no processo. A gente só tem esse resultado hoje porque a gente tá há muitos anos fazendo isso. São 8 anos postando, né? Exato. 8 anos criando. Então eu vou ter que fazer isso por 8 anos para ter resultado? Primeiro que hoje em dia é muito mais rápido, mais fácil, tem mais informação no mercado. Segundo que tu não precisa fazer só orgânico, a gente demorou muito tempo pra começar a investir em tráfego pago. Sei lá, 6, 7 anos, então assim, foi muito tempo até a gente tomar esse passo. Não porque a gente não acreditava, mas porque... Às vezes, a casa de ferreiro, ela tem o espeto de pau. E então, é uma coisa que é a longo prazo. Mas para ir pra uma parte mais prática, eu acho que seria legal a gente dividir um pouco aqui. Até pra galera que tá nos ouvindo conseguir fazer essa divisão em relação aos seus negócios também. Falar um pouquinho sobre... Como produzir conteúdo se o meu produto... Se o meu produto não, né? Mas se o que eu vendo é serviço. E como produzir conteúdo se o que eu vendo é produto. Legal. Porque eu acho que existem essas diferenças. E, mais uma vez, a gente consegue contribuir bem nas duas situações. Trazendo primeiro a questão do serviço, tá? Uma coisa que eu percebo, que é um ponto que se diferencia bastante em relação ao produto. Quem vende serviço, então seja tu uma manicure, um médico, um psicólogo, uma agência, uma empresa de recursos humanos, qualquer coisa que tu estiver oferecendo, que seja um serviço para outras empresas, é bem importante que esses conteúdos, eles tenham um viés mais informativo, mais, entre aspas, educativo e também mais humanizados. Perfeito. Acho que o humanizado é a chave. E isso faz muita diferença, porque tem muita gente que daí... que vende produto e quebra a cabeça pensando como é que eu vou humanizar a minha marca e às vezes não é isso que vai gerar resultado, embora seja interessante também. Então, quando o teu negócio é serviço, aí eu já acho que é bem fundamental. Porque é muito difícil tu explicar um serviço, tu mostrar o teu valor, os teus diferenciais num carrossel de cards feitos no Canva, né? Se eu tô trabalhando se eu presto serviço, né? Se eu vendo serviço, eu acho que eu tenho que ser muito forte essa questão da autoridade, do posicionamento. A maneira como o perfil tá encaixadinho, ele tá redondinho, a maneira como a pessoa
olha aquele perfil a primeira vez. Então, a bio, os destaques, tudo isso eu acho que é extremamente relevante para fazer com que a pessoa gire a chavinha da autoridade, da confiança, sabe? Acho que essa empresa é quente. Acho que esse prestador de serviço é bom no que ele faz. Acho que, de fato, esse aqui é o prestador de serviço que eu tô procurando, que eu busco, né? Então, acho que tem que ter um viés também bem voltado para essa questão da autoridade. E uma forma de fazer isso de um jeito que é eficiente, que não é tão trabalhoso, é compartilhar muito dos bastidores do negócio. Porque isso mostra confiança, isso, querendo ou não, mostra como que a empresa faz as coisas, o que ela tá fazendo, né? A gente brinca aqui na Dom que a gente tem sempre o nosso jeito específico de fazer todas as coisas que a gente faz. Existem várias agências que entregam o mesmo produto que a gente, né? O serviço, vendem lá a mesma lista de coisas. Mas o jeito que a Dom faz é único. E a gente, mostrando isso, faz com que os clientes queiram contratar a Dom e não a outra agência. Assim como o caso do médico. Por que eu contrato o médico? Por que eu vou consultar com o médico A e não com o médico B? Porque eu me identifiquei mais com o médico A. Seja pelas crenças dele, pela forma como ele conduz o trabalho dele, pela caixinha de perguntas lá que ele responde e ele fala sobre como que é a consulta dele. Por N razões que te fazem escolher pelo A. Porque se tu vende um serviço sem explorar esse lado, o teu serviço vira uma commodity. O médico A ou o médico B, tanto faz pra mim. Os dois têm a mesma formação. Vamos partir pra esse princípio, né? Tem a mesma formação, falam sobre as mesmas coisas, tá? Mas o que me faz querer o A e não o B? Eu me identificar com ele. Então, se ele não mostra isso, se ele só faz cards aleatórios falando sobre os serviços dele, não me chamou atenção, não me interessou. Por isso que quem vende serviço tem que apelar um pouco mais para esse lado humanizado. Perfeito, concordo. E acho que tem uma outra pegada aqui muito importante para quem vende serviço, que é a questão de, tipo assim, ó, não ter um perfil 100% voltado em dicas. Tipo, o teu perfil não pode ser um perfil de dicas, né? Acho que bem trazendo pra prática aqui. Embora o perfil de serviço abra um pouco mais de espaço pra isso do que um perfil de produto, né? Não, com certeza, ele abre. Mas eu digo assim, ó, eu acho que também se popularizou muito essa coisa de 3 dicas pra isso, 4 dicas pra aquele outro, 6 conteúdos disso e daquele outro, sabe? Que aí o conteúdo daquela empresa vira só isso. E eu acho que é importante a gente entender que esse conteúdo, ele tem o seu espaço, ele tem o seu lugar, mas ele não pode ser só isso. Teu perfil não pode ser só essa coisa de dicas, de educacional, de informativo. Volto a dizer, acho que é importante... eu tô batendo muito nessa tecla, né? Mas é porque eu acho que eu tô com um viés mais voltado para um marketing, mais voltado para o comercial, para aumentar nível de consciência, mas eu acho que ele tem que ter essa pegada para gerar autoridade, para a pessoa entrar no perfil e entender que, de fato, essa é a empresa que eu preciso, saca? E eu acho que eu posso fazer isso de várias formas. Vou dar um exemplo prático que eu pensei aqui. Por exemplo, eu posso ter uma linha editorial no meu perfil, ou seja, como se fosse uma categoria do meu perfil, onde eu vou postar só parte do meu portfólio, né? Do serviço sendo prestado, do feedback do meu cliente, sabe? Da entrega do meu serviço, como ela é personalizada, te mostrando na prática como é que é feita essa entrega, pra justamente trazer aquilo que tu trouxe. O produto final, talvez... todo mundo tenha, ou muitas empresas já fazem, mas a maneira como eu construo, a maneira como eu entrego esse produto, a metodologia que eu uso, ela é só minha. Então é isso que eu tenho que explorar. Porque se eu, por exemplo, sou... cara, não sei. Eu lavo o carro. Tá? É prestação de serviço, né? Tô prestando serviço, tô pagando o cara pra lavar meu carro. O carro lavado, isso eu consigo em qualquer lugar. Mas talvez qual que vai ser o meu diferencial? Tá, mas aqui a gente tem escovas com cerdas diferentes que só tem em 3 lugares do mundo. É uma fragrância própria que a gente mandou produzir só pra nossa lavagem. Exato. Aqui a gente tem 3 tipos de lavagem. A normal, a premium e a ultra blaster, super, hiper, mega. Onde a gente vai lavar até os parafusos das rodas do... sabe? Tu entende que isso tudo é metodologia? É a forma como eu entrego o meu serviço? O carro lavado pelo carro lavado? Sim. Ok, eu consigo lavar o carro em qualquer lugar. Lavagem tem muitas, mas a maneira como eu entrego, a maneira como eu construo isso, aí é diferente. E tem muita empresa que já tem esses diferenciais, só não mostra.
Então tá perdendo oportunidades, né? E aí eu também acho que tem muita empresa que tem esses diferenciais e quando mostra quer ir pro lado muito técnico. Tipo assim, ó, a gente já pegou muito cliente que não, porque aqui a gente usa o material da marca Zappler. Que ninguém sabe o que é. Que, cara, no teu mundo, Zappler, tô jutando um nome, tá? Se Zappler for uma marca e tu tá ouvindo aí, o pessoal da Zappler, eu peço desculpa, tá? Mas, cara, a Zappler, ela só é o top do top do top pra quem entende desse mercado, desse produto que tu vende, ou desse produto que tu usa pra prestar seu serviço. Vamos supor, usando o exemplo da lavagem, né? Vamos supor que Zappler é a marca mais top de sabão. Cara, ninguém sabe disso, tá ligado? Só sabe os outros donos de lavagem ou a galera que trabalha em lavagem. E aí o cara tá focado em mostrar que é a Zappler. Não, mostra o logo da Zappler. Mano, o teu cliente ele não vai ver valor nisso, saca? Agora, se tu falar isso de outra maneira, aqui o nosso sabão, ele tem uma tecnologia que XYZ que hidrata o banco do teu carro. Pô, isso é vender a transformação, não a parte técnica da parada, tá ligado? Eu tenho um exemplo muito bom pra dar sobre isso, tá? A gente tem um cliente aqui na agência que é um nicho muito específico de gestão ambiental. E esse cliente, quando fechou com a gente, trouxe a dor que estava produzindo conteúdo antes e não estava sendo eficiente, porque esse conteúdo ele estava atraindo muito público universitário. Então, pessoas que estudavam, por exemplo, assim, geologia na faculdade. Pessoas que estavam se formando para atuar naquela área. E a gente identificou que muito disso é porque o conteúdo ele estava sendo o quê? Um conteúdo de dicas. E aí, esse conteúdo de dicas, ele atrai outros profissionais da mesma área e não o cliente final. E a Dom começou a atender esse cliente e mudou a estratégia para tocar na dor do cliente final. E se tratando desse nicho, que é muito específico de gestão ambiental, tem muitas questões envolvidas, mas, por exemplo, uma dor, tá? Às vezes, eu comprei um terreno lá, a minha família comprou um terreno há sei lá quantos mil anos e lá, e agora eu vou usar aquele terreno para construir a minha empresa. Dependendo de como for esse terreno, eu não posso construir minha empresa lá dentro, lá em cima. E às vezes eu não sei disso, e eu já construí. E aí agora eu faço o quê? Essa empresa que a gente atende, de alguma forma, ajuda a resolver esse problema. Por isso que é uma gestão ambiental. O cliente, às vezes, ele não sabe nem que esse problema existe, tu entende? Então, se eu falar da super curiosidade da gestão ambiental, se eu falar das leis relacionadas a isso, a pessoa não sabe, ela não vai chegar nesse conteúdo porque ela não consome conteúdo sobre isso. Agora, se eu me propor a falar com o empresário, se eu me propor a falar sobre coisas que daqui a pouco estão impedindo a tua empresa de prosperar, sei lá, tem um exemplo nada a ver, ou multas que tu pode estar correndo o risco de pagar, poxa, daí já começa a me pegar, entendeu? E aí faz o que a gente falou antes, é o marketing que aumenta o nível de consciência do cliente e vai gerar demanda desse cliente, porque ele vai falar, nossa, mas eu construí no lugar errado. Puta merda, eu preciso, então eu vou ter que entrar em contato só pra consultar aqui, sem compromisso, eu vou ter que perguntar pra ele se eu não fiz cagada. Às vezes a pessoa não sabe, não sei se eu construí no lugar errado, mas cogitando que essa é uma possibilidade, vou precisar saber mais sobre isso, né? E essa empresa específica, ela tem vários pormenores na prestação de serviço deles que se diferencia dos concorrentes e que a gente também trabalha em redes sociais. Então, a forma que eles vendem esse serviço também é diferente. Então, une essas duas questões. Eu trabalho a dor do meu cliente e mostro pra ele que ele tem essa dor, se ele não sabe. Ou se ele já sabe, eu conscientizo sobre a solução dessa dor. E eu também mostro os meus diferenciais. Então, eu levanto a minha autoridade falando que eu sei muito sobre o assunto e me posiciono muito bem, mostrando pro meu cliente que eu sou a melhor opção, porque ele se identifica comigo, ele gosta da forma como eu presto o meu serviço. Eu falando usando a referencial do cliente, né? Então, enquanto as empresas que vendem serviço continuarem focadas em 5 dicas para evitar o burnout, 6 passos para o sucesso. Cara, isso não é isso que vai... Isso é um pouco de rebote do boom dos infoprodutores, eu acho, né? Eu acho que assim, ó, não é que esse conteúdo é inútil. Ele é um conteúdo legal. Mas ele tem que ser muito bem formatado. E esse conteúdo mais educativo, ele só vai funcionar se ele for, primeiro, um conteúdo de entretenimento. Então, ele me passa uma mensagem, ele me ensinou uma coisa, mas eu comecei a consumir ele com viés de entretenimento, que eu vejo que é o que as pessoas fazem muito bem no TikTok. Se tu entra no TikTok, dependendo do teu algoritmo, óbvio, né? Mas é muito comum ver
conteúdos que é tipo uma pessoa aleatória, num cenário nada sofisticado, 100% amador, falando sobre alguma coisa da vida dela. Então, por exemplo, assim... tô aqui tomando um café e eu tava pensando que aconteceu tal coisa um ano atrás e, nossa, isso mudou minha vida. E isso fez com que eu implementasse uma metodologia nova no meu negócio, por isso e aquilo. No final, tu ficou interessada na metodologia que ela aplicou no negócio dela, que agora ela tá vendendo, e ela tava te vendendo isso nesse TikTok que tu nem percebeu. Por quê? Porque ela tava contando uma coisa. E tu, com a raiz fofoqueira do brasileiro, se interessou pelo assunto e começou a assistir. Então, é um conteúdo de dicas, é um conteúdo informativo e muitas vezes até um conteúdo comercial. Mas ele tá disfarçado de entretenimento. Perfeito, perfeito. Então, acho que só pra trazer pra prática aqui mais uma vez, o que é o marketing ruim, tá? Eu vou dar o exemplo da lavagem, porque é o exemplo que eu dei antes. O que na minha visão é um marketing ruim e que muita gente faz? Marketing técnico voltado para o tecniquez da entrega do serviço. Então, vamos supor que eu sou a lavagem do Léo. E aí, na lavagem do Léo, eu vou lá e posto um conteúdo assim. Não, porque aqui na lavagem do Léo, a gente lava os bancos de couro com a marca Zappler, que é a marca número 1 do mercado, a marca mais top, que tem os produtos de mais alta qualidade. Marketing ruim, focado no tecniquez. Ninguém conhece Zappler. Zappler só tem valor pro dono da empresa e pros outros donos de lavagem, né? E aí acho que aqui também tem um insight que é o cara tá muito focado no que ele enxerga valor e não no que o cliente dele gera valor, né? Enxerga valor, perdão, não é gera. Enxerga. O que seria o marketing bom nesse caso? Aqui na lavagem do Léo, o teu banco vai ser não só limpo, mas ele vai ser hidratado, porque a gente usa uma tecnologia específica que na região só a gente tem, onde o teu banco vai ficar mais cheiroso, mais brilhoso e ainda vai hidratar o banco de couro do seu carro. Cara... E ainda melhor, tá? Isso que tu trouxe foi a parte do CTA da mensagem. Esse vídeo começa assim. Tá vendo esse banco aqui? Esse banco, ele foi... Pra limpar esse banco, foi usado um sabão comum. Agora, tá vendo esse outro banco aqui? Nesse aqui, a gente usou uma tecnologia que só a lavagem do Léo tem. E aí, tu fala do atributo do produto. Perfeito. Tu tá fazendo um comparativo, tu chamou atenção, porque a pessoa tá vendo. Meu Deus, realmente tá feio esse banco, tá sujo, tá com aspecto de velho, enfim, né? E aí, tu conduz pra oferta comercial. Mas não começa. Vem agora conferir, porque daí vira Casas Bahia, né? Perfeito. E aí, a prova de que um marketing legal, criativo, mesmo que tenha um viés bem comercial, tipo assim, porque no fundo tu quer vender pro cara, dá certo. Tu não ensinou nada pra ele, tu não... Exato. Tu não... Naquele momento, tu não agregou valor nenhum. Exato. Tu quis só vender, mas Exato. foi através de uma forma inteligente. Exato. Tá, e em relação a quem vende produto, porque aí, meus amores, é onde o sapato aperta. Por quê, tá? O que tu trouxe antes dos infoprodutos e tal. Na pandemia se disseminou muito a questão do marketing de conteúdo, dos infoprodutores e tal. E aí surgiu muito esses conteúdos de dicas. Se falou que tu não podia ofertar o teu produto claramente, que tu tinha que fazer o cliente perceber que ele precisava daquilo, e aí fazia isso através de conteúdos educativos e tudo mais. Só que nessas, as empresas se perderam. E aí hoje tu entra lá no Insta da pizzaria e não tem uma foto da pizza delícia, um vídeo do queijo derretido e tudo mais. Não. Tem as 3 pizzas, conheça as 3 pizzas mais famosas da Itália. Não, isso eu fico louco. Cara, eu fico louco. A gente tá numa cidade diferente. Sei lá, a gente foi pra São Paulo num evento, alguma coisa. Aí eu quero comer uma pizza de noite. A gente vai pedir. Eu entro no Instagram da pizzaria, óbvio, olho o iFood, vou lá no Instagram da pizzaria pra ver se a pizza é boa. Eu entro no Instagram da pizzaria e tem lá 3 dicas para comer a pizzaria na Itália. Pô, tu tá de sacanagem, cara. Eu tô em São Paulo, não na Itália. Não, tipo assim, ó, não é nem pelo Itália, pelo isso, pelo aquele outro. É porque, tipo assim, ó, cara, se eu vendo um produto, quando eu entro no perfil desse produto, eu tenho que ter vontade de comprar o produto. Né? E aí acho que, de novo, nessa coisa de dar dica, de educacional, de gerar valor pro meu cliente, as empresas que vendem produtos se perderam um pouco na mão do conteúdo e estão focadas em dar dicas nas redes sociais e não em criar um marketing que vende o produto. E assim, talvez o teu cliente, se tu é uma pizzaria, até ache interessante conhecer a história da pizza marguerita, mas... por uma mera curiosidade, isso não vai fazer ele pedir uma pizza margarita. Não, exato. E se o marketing não gera demanda, como a gente falou antes.
o marketing ele se torna inútil, né? Exato. Então, exato. e pra gerar demanda no caso da pizzaria, o cara tem que entrar na página da pizzaria, no perfil da pizzaria, e tem que falar assim, nossa, essa pizza tá com uma cara muito boa. Olha o queijão, olha a borda dessa pizza. Nossa, olha os ingredientes, parece que é maravilhoso. Vou pedir. A pizzaria tem que fazer um marketing que dê água na boca. E não que ensine curiosidades sobre a pizza napolitana ou a história da pizza na Itália, Assim saca? como se eu entrar no Instagram de uma loja de roupas, eu quero ver os looks, alguém vestindo os looks. Se eu entrar num perfil de uma marca de maquiagem, eu quero ver alguém num vídeo aplicando gloss, pra eu ver como é que fica o gloss. Se for um conteúdo mais educativo, não, tá? Mas se for mais informativo, eu quero saber quanto tempo dura esse gloss na boca sem sair. Isso eu quero saber. Assim como talvez na pizzaria, se eu quero tanto trazer a lista de 3 coisas, eu poderia fazer as 3 pizzas mais pedidas aqui na pizzaria do Léo. Aí eu sei, poxa, meu cliente entrou lá, não me conhece, ele vai ver as mais pedidas. Daqui a pouco eu construo isso, um carrossel com depoimentos de clientes, assim, feedbacks, dizendo que a pizza é maravilhosa, nananana. Isso pode ser um 3 alguma coisa, né? 3 sugestões do chefe, né? Pra não errar no primeiro pedido. E no final ainda tem um cupom CTA. Caraca, mentoria gratuita, hein? Aos donos de pizzaria aí, mentoria gratuita. Depois eu mando o Pix, tá? Depois eu mando o Pix. Não, daí não é gratuita, né? Agora é para valorizar nossa audiência. Isso aí. Mas eu vejo que isso que as pessoas caem muito no erro. Então, se tu tem um perfil, se tu tem uma empresa, né, que vende produto, tu precisa ofertar o teu produto. O teu marketing tem que ser pra aumentar o nível de consciência, fazer com que as pessoas tenham um desejo. Tem que dar água na boca. Independentemente se tu vende uma pizza, né? Ou se tu vende uma roupa, né? O que é o dar água na boca com a roupa? É isso, fazer a pessoa se imaginar na roupa, fazer a pessoa desejar aquela roupa, fazer a pessoa pensar, nossa, mas eu vou ser mais estilosa com essa roupa, nossa, mas eu vou poder ir pra aquela reunião com essa roupa, né? Tipo, é isso que, por exemplo, as marcas de relógio fazem muito, né? Tipo assim, pô, tem todo um status envolvido, nossa, mas daí o cara começa a se imaginar, bah, mas se eu tivesse relógio, chegar numa reunião, vou poder apresentar, hein? Nossa, vai ser legal, tem toda aquela questão. Então, claro, umas marcas vão ter um marketing mais voltado para essa parte do ego e tal, mais fútil, né? Outras vão ter mais voltado para coisas mais profundas e tal. Mas o foco da empresa, o foco do marketing da empresa que vende produto é fazer o cliente querer o produto. É postar o produto e não ficar postando dica disso e dica daquele outro. E aí, aqui a gente tá falando de coisas bem estéticas, né? Eu compro a pizza porque ela é bonita, eu vi que alguém falou que ela é gostosa. Eu vi a roupa, achei legal. Eu vi o relógio, acho que ele vai agregar no meu look. Mas quando a gente tá falando de um produto que exige um pouco mais de explicação, vamos pensar no sabão Zappler lá para lavagem de carro. Se eu tô fazendo a gestão de conteúdo do sabão Zappler, aí sim, no meu perfil, eu tenho que explorar os diferenciais dele. Por que ele é um sabão tão bom? Qual é o impacto que ele gera a longo prazo no estofado de um carro e por aí vai. Mas sempre voltado pro produto. Sim. Eu não tô dando três dicas para lavar o seu carro. Eu até posso fazer esse conteúdo. Voltamos ao ponto que não é que esse conteúdo é abominável, mas não é esse conteúdo que vai fazer o teu público querer comprar aquele produto. Esse conteúdo, ele pode engajar, ele pode trazer novos seguidores, mas é outra vibe. Agora, eu quero que a pessoa decida comprar o meu sabão porque ele é o mais tecnológico, porque ele não gera resíduo, porque ele melhora a qualidade, a durabilidade do produto. Por N razões, eu tenho que dizer isso, senão a pessoa não vai saber. Sim. Tem outro exemplo que eu lembrei agora, que é de uma marca, eu não me lembro o nome da marca, mas ela vendia um produto e era um produto pra lavar chão. Tipo assim, não era nem lavar chão, era... como fala? Tirar mancha de chão. E qual que era o marketing dos caras, tá? Basicamente, eles postavam quase só a mesma coisa, tá? Eu não entrei, analisei o perfil, fiz toda uma análise e tal, mas basicamente as coisas que eu vi por cima ali eram tudo a mesma coisa, que era eles aplicando o produto na prática, gravaram com o celular ainda, aplicando o produto na prática, tipo num chão encardido em volta de uma piscina, assim, daí eles colocando o antes e o depois, tipo, olha aqui, ó, olha aqui o antes, olha aqui o depois. E era isso. Tu lembra uma vez um que tu viu que era um negócio... E o marketing, só pra finalizar, porque assim, ó, o marketing era muito bom, dava muita vontade de comprar produto. Eu não tenho
nenhuma mancha em nenhum piso lá de casa. Mas eu quase comprei a porcaria do produto pra dar pro meu pai, porque meu pai tem piscina em volta, tem piscina em casa, e tem umas partes de volta da piscina que estão manchadas. Claro que dava pra usar em outros lugares também. E me deu vontade de comprar só pra não perder a oportunidade, porque eu falei, caraca, o negócio é muito bom, Sim. sabe? Que nem uma vez, que era o exemplo que eu ia dar antes, que tu quase comprou aquele negócio de encher o pneu do carro em casa. Pô, E o marketing Demais. deles também era assim, era basicamente sempre eles do lado da roda, enchendo o pneu do carro com aquele negócio. Como é que é o nome disso, tu sabe? putz, era tipo um... Não, mas lá, o do posto, como é que é o nome? O do Sei o posto nome. é... Caraca, Sei, como é bomba que de é o ar. nome do Sei negócio lá. que enche? Mas Que loucura. os caras vendiam isso pra tu encher o pneu em casa. E o marketing deles era basicamente, todas as vezes eles estavam do lado da roda, só que em situações diferentes. Às vezes era assim, na BR, pra te mostrar a urgência de um BO ali, sabe? Ou saindo pra uma reunião atrasado, mas tudo era sempre falando do produto. Só que assim, ó, olha só, e aí até aqui entra um pouco a questão do tipo, tá, mas eu tenho que ser uma coisa sofisticada? Não, esses 2 exemplos que a gente deu, os 2 eram vídeos de celular, gravado de celular. A pessoa narrou o vídeo depois no celular também, não tinha microfone, não tinha nada sofisticado. Claro que sofisticar é legal, vai deixar ainda mais profissional, vai dar ainda mais resultado, a depender do caso e do público. Mas eu nem preciso ter um negócio tão sofisticado assim pra ter um bom resultado, pra já fazer o que eles fizeram muito bem aí, que foi o crucial e que foi o que diferenciou entre ir bem ou ir mal aquele marketing. A sacada. É. Eles pensaram, cara, em que situação que o meu cliente vai estar na vida dele, que ele vai olhar pro meu produto e vai falar, nossa, eu tenho que ter isso aqui. Que é no caso esse negócio da bomba ali que inflava e tal, o pneu do carro, deram um negocinho que cabia tipo no porta-luva. Os caras foram lá e botaram o carro na BR. O empenhado na BR. Ficou, sei lá, pneu murchou, não sei, e precisou encher. Cara, aí tu te imagina, sabe? Que daí é o que a gente falou antes. Acho que a galera peca por pensar com a cabeça de dono da empresa. Com a cabeça de quem conhece as partes técnicas do negócio. E não com a cabeça do cliente, do consumidor. O que o consumidor, o meu cliente, ele precisa entender sobre o meu produto, quais níveis de consciência ele precisa ir se conscientizando para fazer com que ele fique mais quente, vire um potencial comprador nível 1 pro nível 10, porque no 10 ele compra de fato, sabe? Como é que eu faço ele de 1 até 10? É isso, aumentando o nível de consciência dele, mostrando situações no dia a dia onde o meu produto ele vai ser muito útil na vida dele, onde vai ser indispensável. E daí entra outras coisas, obviamente, promoção, esse tipo de coisa, tudo ajuda, né? Tudo ajuda, é mais gatilhos que ajuda o cara a tomar a decisão. Mas é justamente isso, pensar em um marketing que vai fazer esse cara, ó, descer no funil, né? Fazer esse cara que tá no nível de consciência 1 ir pro nível de consciência 10, porque quando ele tá no 10 ele compra. Outra coisa legal sobre a questão de quem vende produto, que eu acho que é legal a gente falar aqui na questão do conteúdo, tá? Que é tipo assim, ó, nem sempre a questão do posicionamento vai me gerar mais engajamento. Acho que essa é uma coisa que... Se confundem muito os objetivos, Se né? confundem muito os objetivos. Então o cliente às vezes chega pra gente e fala assim, Léo, eu quero ter um posicionamento, cara, alto padrão. Quero comunicar com um público que tem um poder aquisitivo maior, que seja o high ticket e aquela coisa toda. E aí a gente começa a produzir esse conteúdo com esse posicionamento e tal, pra atrair mais esse público, teriri tororó. O que acontece em 90% dos casos? O engajamento tende a cair, né? E aí o cliente fala, pô, mas o trabalho de vocês não... Quando eu tava fazendo aqui do jeito amador, eu tinha mais engajamento. Eu tinha mais engajamento. Daí sim, mas é que é normal. Muitas vezes nas redes sociais, pra eu ter uma coisa, eu vou ter que abrir mão de outra. Então, nesse caso do posicionamento high ticket, alto padrão, cara, se a gente pegar o Instagram da Louis Vuitton, provavelmente ele vai ter menos engajamento do que o Instagram, às vezes, da boutique do bairro da minha cidade. Por quê? Porque a boutique do bairro da minha cidade é a dona que aparece nos stories, ela faz 1 milhão de stories por dia, os clientes são... Ela é amiga de todos os clientes. Tu nunca vai entrar no Instagram da Louis Vuitton e tu vai encontrar um comentário assim, nossa, bafônico, né? Agora, no Instagram da boutique, talvez sim, porque as clientes são todas amigas da dona, ela tem uma proximidade muito grande, ela já tem uma intimidade com aquele público, com aquela audiência. Claro que a boutique dificilmente vai ter 1000 e poucos comentários que, sei lá, o Instagram da Louis Vuitton tem. Mas talvez em proporção, né? Se a gente pegar por porcentagem de engajamento, às vezes a boutique vai ter mais resultado em engajamento, um público mais engajado do que a Louis Vuitton. Mas justamente por isso, porque a Louis Vuitton tá comunicando com um público... Primeiro que é um público muito mais abrangente, né?
mas com um público que é diferente, que usa as redes sociais de maneira diferente. Então, volto a dizer também, às vezes a boutique, ela tá comunicando com um público que engaja mais automaticamente em rede social. O público alto padrão, geralmente, ele tem um comportamento de clicar para comprar. Pedir mais informações. Embora, às vezes, a boutique do bairro, dependendo do nível da boutique, ela é a cliente dela é a mesma cliente da Louis Vuitton. Sim. Porque a cliente que vai lá e compra numa boutique roupas de 500, R$1.000, R$2.000, ela é a cliente que vai lá e compra R$20.000 em bolsa. Uhum. Mas ela não vai pagar R$20.000 numa bolsa da boutique. Ela vai pagar R$20.000 na bolsa da Louis Vuitton. Perfeito. Então, a forma como essa cliente se comporta com cada uma das empresas é completamente diferente. E tem um outro ponto, tá? Que eu acho que é legal da gente falar sobre isso. Que é relacionado a isso que tu falou de objetivo. Se o meu objetivo é aumentar meu ticket médio, talvez vender menos, mas para clientes melhores. Não que necessariamente vai vender menos, mas, entendeu? O meu objetivo é aumentar meu ticket médio. Eu preciso aumentar minha margem. Talvez tu vai ter que ter esse conteúdo mais profissional, mais sério até, de certa forma. Porque ele te coloca num degrau acima. É que nem o cara que anda de terno do lado do cara que anda de bermuda. Só de ver os dois, eu acho que o de terno é mais importante do que o de bermuda. Embora o de terno use a bermuda também em outra ocasião. Então, eu tô vendo um Instagram todo lindo, maravilhoso, as coisas super, assim, sofisticadas. Eu espero pagar mais caro por aquele produto. Se eu vejo um produto caro sendo mostrado de um jeito chechelento, eu vou achar que ele não vale aquele valor. Então, isso é uma questão de objetivo. Agora, tem aquela marca que tá começando agora, que nunca criou conteúdo, ou que é uma marca que já existe há muito tempo, mas que não tem posicionamento algum em rede social. Será que ela já dá pra começar desse jeito? Super, entre aspas, autoritário? Talvez o conteúdo mais amador, neste momento, vai servir mais pra ela. Por quê? Uma marca que tá começando, ela precisa ter um nível de alcance maior. Eu preciso de mais pessoas chegando no meu perfil. Preciso que as pessoas conheçam o meu produto. Elas vão fazer isso através de um conteúdo, na maioria das vezes, mais amador. Então, é interessante ter essa noção. E eu acho que a gente pode aprofundar um pouco mais também nessa questão de diferentes objetivos. Tá, eu entendi que eu preciso produzir conteúdo, que não é mais uma questão de se, mas sim uma questão de como, de quando. Como que eu faço pra começar, né? O que eu faço primeiro? E eu acho que uma coisa legal da gente falar é que a primeira coisa que a pessoa tem que se conscientizar é Trazendo pra prática, Trazendo pra prática, como a gente gosta de trazer, é que vai ser importante estruturar uma estratégia base. Mas antes disso, tá? O postar por postar, ele é melhor do que não postar nada. Sim. Então, se tu não posta nada hoje, só começa. Vai no feeling. Vai da fonte da tua cabeça, vai fazendo. Porque daí tu vai estar postando por postar, mas é melhor do que nada. Sim. É aquilo. Postar algo sem sofisticação, sem estratégia, sem intencionalidade, sempre vai gerar algum tipo de resultado. Vai ser um resultado constante? Vai ser o resultado que tu quer alcançar? O resultado que tu espera, que supra a tua expectativa? Provavelmente não. Mas será melhor do que não ter nenhum tipo de resultado. É aquilo. É melhor eu caminhar 3 vezes na semana, né? Ou é melhor eu caminhar 3 vezes na semana e fazer musculação todos os dias? É óbvio que caminhar 3 vezes na semana e fazer musculação todos os dias é melhor. Vai te deixar mais saudável, corpo mais bonito e tal. Mas fazer 3 vezes a caminhada já é alguma coisa, né? Se eu não faço nada, é melhor tu fazer as 3 vezes na semana só uma caminhadinha do que não fazer nada. Se for uma vez, já é melhor do que nada. Exatamente. Uma vez já... E se eu não me engano, isso é até científico, tá? Eu ia te dizer isso agora. Se não me engano, tem um estudo que diz que as pessoas que caminham 1 hora por semana têm uma proporção X a menos de risco cardiovascular do que as pessoas que não fazem nada. Já diminui assim drasticamente se comparado ao cara que é sedentário. Mas assim, o primeiro passo real, assim, acho que é legal vocês entenderem isso, que é melhor não postar nada. Sim, é melhor postar qualquer coisa do que não postar nada. Até porque assim, ó, numa dessas de tô postando, tu acerta um vídeo viral lá na cagada, ganha um seguidor, já começa a criar uma base. Exato. E faz umas vendas a mais, né? Então assim... É isso. Exato. Alguma coisa é melhor que nada. Mas o primeiro passo, acho que é estruturar a tua estratégia para que tu consiga ser intencional. Então, para tu sair desse lugar de postar por postar, para começar a ser um pouco mais intencional na forma como tu constrói esse conteúdo. Perfeito. E na minha visão, o primeiro passo para conseguir ser intencional é entender qual é o meu objetivo, o que eu quero com essa rede social. Que nem a gente falou antes, eu preciso aumentar meu ticket médio, então eu vou ter um objetivo mais, daqui a pouco, de trabalhar meu posicionamento. Eu preciso de leads.
eu quero mais seguidores. Então, entender quais são os caminhos do que eu quero alcançar pra daí, de fato, conseguir montar uma estratégia eficiente, né? Sim. E entender, assim, que às vezes um objetivo, ele anula o outro, né? Que nem a gente falou antes. Se eu tô querendo ser a marca toda posuda, high ticket e tal, eu vou ter que abrir mão de um pouco de engajamento, porque quanto mais posudo eu fico nas redes sociais, mais essa pose high ticket eu tenho, mais eu afasto um pouco a audiência, né? Claro, vai ter uma exceção ali ou outra e tal, da galera que consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas na maioria dos casos, e principalmente quando a gente tá falando de marcas e não de uma pessoa que tá aparecendo, quanto mais institucional eu fico, não é nem, institucional não é a palavra, mas é quanto mais, assim, posudo eu fico. Quanto mais bambambam eu me posiciono, eu tendo a dar uma afastada. Então é isso, entender o que eu quero e entender que o que eu quero talvez vai afastar outra coisa que eu também quero, que eu também gostaria de ter, né? Tem que saber querer. E aí entra o saber querer. O que eu quero mais, saca? Eu quero engajamento, eu quero número de seguidores, eu quero gerar demanda exclusivamente, a qualquer custo, né? Pra mim, o que importa é a quantidade de leads que tá entrando nessa estratégia. Bom, então é isso. Pra mim, é a quantidade de visitantes no site, sabe? Perfeito. De visitas no site. Ok, é uma métrica. O marketing, então, vai trabalhar pra gerar isso. E eu acho que é legal a gente falar também que a gente só vai conseguir ser intencional se a gente sabe pra onde a gente tá indo. E a gente tem o exemplo da Dom, que são 2 exemplos bem específicos. A gente tem 2 Instagrams principais hoje, que é o da Dom a educação, né, que a gente chama, que é domdigital.com.br, e tem o da Dom AG, que é o da Dom Agência. Então, num Instagram, no primeiro, a gente foca em falar com outros donos de agência, e no outro a gente fala com potenciais clientes. O conteúdo é completamente diferente, embora sejam tudo fruto da mesma empresa, né? Então, ter essa orientação faz com que não só a gente use uma comunicação diferente, porque se trata de públicos diferentes, mas faz com que a gente conduza um conteúdo diferente. No Instagram da Dom Agência, faz muito sentido postar um portfólio nosso. No Instagram da Dom Educação, não. Porque o outro dono de agência, por mais que ele possa ser curioso, não vai mudar tanto a vida dele ver o trabalho que a gente fez ou não. Mas pro cara que quer nos contratar, vai. Então, a forma como a gente constrói o nosso conteúdo muda também. Embora, nos 2 perfis, a gente tenha mais esse viés dos leads do que qualquer outro. A gente não tem foco em ganhar seguidores, por exemplo. Mas no da Dom Educação é bem focado em leads, enquanto na Dom Agência a gente quer os leads, mas também trabalhando o nosso posicionamento. Então, é um mix das duas coisas sem se contrapor. Mas eu acho que na educação a gente também acaba trabalhando o nosso posicionamento, né? Tipo, acho que, por exemplo, quando a gente posta o match com a galera, quando a gente tem o vídeo da Dom's Ladder, todos esses vídeos, eles ajudam a posicionar e criar uma imagem. Mas esses vídeos também geram leads, porque as pessoas pensam, quero aplicar isso na minha agência também. É pra tu ver como a estratégia, ela tá sempre entrelaçada, né? É sempre um conjunto de várias variáveis. E um ponto que eu acho que é legal de falar também é que as pessoas, geralmente os empresários que trabalham com negócios B2B, que é o nosso caso também, né? Têm preconceito em relação a redes sociais, acham que o cliente deles não tá na rede social. Então, por exemplo, assim, eu vendo, que nem o nosso cliente que eu mencionei antes lá de gestão ambiental, ele tem que falar com o empresário super bambambam, que às vezes é um cara de cabeça branca. E aí essa pessoa pensa, cara, eu não preciso estar no Instagram, porque o meu cliente não tá no Instagram. Só que se esquece que um negócio é feito de várias pessoas. E às vezes, de fato, o cabeça branca não vai estar no Instagram. Mas o cara que trabalha no administrativo, o cara que trabalha no financeiro, a pessoa que trabalha no marketing, essa pessoa tá lá. E essa pessoa pode ser a porta-voz daquela solução. Então, construir um conteúdo B2B em redes sociais é importante, mesmo que o teu cliente final não esteja ali. Porque alguém do negócio dele vai estar. Boa. Então, primeira coisa, estruturar uma estratégia para que eu consiga ser intencional. Para eu ser intencional, eu preciso, então, saber querer. Começa aí, entendendo o que eu quero conquistar através da minha estratégia de marketing. Exato. Que indicador eu quero melhorar ou buscar alcançar, né? Com a estratégia de conteúdo que eu tô executando. O segundo passo é... O segundo passo, na minha visão, é o seguinte. Eu preciso ter uma visão macro da minha estratégia, do meu conteúdo, né? Então, o que a gente vê que muitas empresas estão pecando, às vezes alunos pecam, enfim, é meio que geral, é a questão de estar sempre olhando pro micro, né? Tá sempre olhando para as pequenas coisas, né? E não tendo a visão geral da estratégia de conteúdo. Ou não tendo uma visão até mais a longo prazo, 6 meses para frente, 12 meses para frente, de o que postar, de como postar, de
Que estratégia que a gente tá executando e que vai nos gerar para qual resultado, sabe? Que vai nos dar qual indicador no final, vai melhorar qual indicador no final. Então, acho que a segunda coisa que a gente precisa prestar atenção aqui é a visão macro do negócio. Do negócio não, né? Da estratégia. Que tá atrelada do negócio, né? A empresa tem esse objetivo, então eu transporto esse objetivo pro marketing em redes sociais, como ele pode me auxiliar. E isso tem muito a ver com aquilo que a gente falou antes do longo prazo, no sentido de que quando tu começa a criar conteúdo, às vezes vai levar um tempo pra aquilo dar certo. Não quer dizer que o conteúdo é ruim, não quer dizer que ele tá sendo mal feito. Às vezes, de fato, leva tempo. Só que as pessoas têm uma urgência, onde elas testam um formato de vídeo, não performa, esse vídeo não dá certo pra minha audiência, eu vou fazer outro. E aí elas ficam o tempo inteiro testando um monte de coisas, e isso não leva elas a lugar nenhum, porque a comunicação fica muito desconexa. Então, ter a visão macro vai te permitir percorrer esse caminho. É aquela frase que dizem, né? Quem não tem a visão da obra pronta não suporta o processo da construção. Se eu não vejo a minha casa pronta, se eu não vi o projeto, o processo de construir ela é muito desgastante. Então, eu não suporto isso. E acho que em redes sociais é a mesma coisa. Se eu não tenho noção de onde eu vou chegar depois de 6 meses, 1 ano de conteúdo bem construído, eu não suporto o processo, porque vai flopar conteúdo no meio do caminho. Eu vou gastar muito tempo nisso, especialmente se o conteúdo ainda é muito centralizado no dono da empresa ou no processo interno. Então, vai tomar tempo, vai ser custoso, seja de dinheiro ou de tempo. Mas ele vai te levar a outro caminho. Ele vai te levar pro próximo nível. Só que tem que ter paciência. Terceiro ponto, e pra mim, uma das minhas partes favoritas, né? Eu preciso ter uma rotina de acompanhamento dos indicadores do marketing do meu negócio, né? E eu acho que aqui tem 3 pontos, na verdade. Primeiro, eu preciso ter rotina, então não pode ser uma coisa que eu faço uma vez a cada 1 ano, né? Tem que ser uma coisa assim que eu faço semanalmente, quinzenalmente, ou no máximo mensalmente, né? Acho que tem que ser pelo menos mensal, ou então daqui a pouco quinzenal, semanal. Eu posso ir aumentando essa quantidade, né? Semanal talvez eu acho que é o máximo, mais do que isso, daí também fica microgerenciado, eu acho que tá olhando muito pro micro, né? Então, primeiro de tudo, eu preciso ter uma rotina. Segundo ponto, quem metrifica tudo não metrifica nada. Então, eu preciso escolher quais indicadores que faz sentido pra gente mexer. E entender que eu não vou conseguir mexer todos ao mesmo tempo, né? Então, assim, de repente, em vez de eu metrificar todos os indicadores que os insights do Instagram me dão para eu poder analisar isso e aquele outro e ter meta para tudo, cara, vamos começar pensando em quantidade de leads e quantidade de seguidores. Nossa estratégia ou vai alcance, que também está relacionado a número de pessoas. Ou alcance. Ou número de views totais de Reels no mês, sabe? Tipo assim, vamos escolher algumas métricas, porque se eu tô olhando para tudo, primeiro, eu não tô olhando para nada. Segundo, se eu tô olhando pra tudo, fica muito difícil, fica custoso metrificar isso tudo, ter todos esses números e tal. É uma função tu ter que ficar fazendo. Léo, tá com preguiça de trabalhar? Não é preguiça. É que no dia a dia é difícil de operacionalizar isso. E assim, ó, fica até confuso. É tanto número pra analisar que é difícil chegar numa conclusão. É aquilo, se eu tenho 20 opções, é difícil escolher qual das 20 eu quero, né? Se eu tô olhando pra 20 indicadores, cada um me diz uma coisa, é difícil de chegar numa conclusão. Tá, mas será que tá indo certo? Porque esse indicador, esse post melhorou o indicador X, mas piorou o indicador Y. E o Z tá mais ou menos, sabe? E ao mesmo tempo o W tá totalmente aí tu perde mais tempo analisando isso do que criando mais conteúdos. Exato. Sendo que também não é, tipo, tudo também não é só uma questão de matemática, né? O tempo inteiro. Então, assim, acho que esses... Deu 3 pontos, deu 2 pontos, né? Então, primeiro ponto, ter a rotina. E segundo ponto, não metrificar tudo, porque quem metrifica tudo não metrifica nada. 2 pontos só. O terceiro... Perfeito. E eu queria, no quarto passo, né, pra quem tá começando agora, só dar uma pequena aprofundada nos tipos de conteúdo que podem ser produzidos de acordo com cada objetivo. Porque lá no início a gente falou que tem que começar a ser mais estratégico, começando e entendendo como... pra onde eu quero chegar. E aí eu acho que é legal da gente falar um pouco do estilo de conteúdo que pode ser trabalhado dentro de alguns objetivos. A gente separou aqui 3 objetivos principais, tá, gente? Existem N objetivos que podem ser desenvolvidos em redes sociais, mas aqui a gente trouxe 3, que são geração de leads,
primeiro objetivo. Segundo, ganho de seguidores. E terceiro, engajamento. E geralmente eles funcionam em cascata, no sentido de que primeiro eu ganho seguidores, depois eu foco em aumentar em gerar leads, e aí depois eu foco em engajamento pra criar uma comunidade com aquelas pessoas, né? Geralmente é dessa forma que se desenha, especialmente quando a gente fala de novos negócios. Se o meu foco é gerar leads, eu preciso de cliente, eu preciso de gente que é interessada em comprar meu produto, eu tenho que ter um conteúdo mais comercial. Então, eu tenho que fazer oferta, eu tenho que falar do meu produto, os atributos do meu produto, um pouco daquilo que a gente conversou antes em termos de conteúdo de serviço, conteúdo de produto e tudo mais. Mas, naturalmente, meu conteúdo vai ser mais comercial. E, naturalmente, ele vai ser um conteúdo que dá menos engajamento. Porque se eu estou falando, claro, em linhas gerais, né, gente? Compre aqui, compre agora. Não tem muito por que a pessoa engajar naquele conteúdo. Diferente de uma coisa mais institucional. Então, o objetivo de leads, ele vem acompanhado de uma diminuição do engajamento. Consequentemente, não obrigatoriamente, mas na maioria das vezes é o que acontece. E focar muito na dor e na solução do cliente, né? Eu acho que é isso. Se o meu foco é geração de lead, o meu conteúdo ele tem que ter viés de bater na dor, de aumentar o nível de consciência, de foco na transformação. O cliente deu o exemplo lá da lavagem, né? Se eu quero gerar oportunidade, quero gerar mais venda, quero gerar mais leads, eu tenho que falar da transformação que o produto faz quando é aplicado, né? Ou da diferença da minha metodologia e o quanto que ela te transforma. Então, ao invés de ficar falando dos atributos técnicos e da parte chata, do tecniquez da coisa, fala da transformação, que o teu produto vai deixar o banco mais cheiroso, vai deixar o carro mais limpo, vai deixar o carro mais cheiroso por tanto tempo. Nas outras lavagens, o cheiro bom fica durante 2 horas. Aqui fica 3 dias, porque o produto, sei lá, a gente usa o perfume com extra... Não sei, né? Mas então, sempre voltado para a questão da transformação, do benefício, né? Solução, dor, benefício e transformação. E aí, se eu quero ganhar seguidores, que seria o início de tudo, né? Eu inverti aqui a ordem, mas se eu quero ganhar seguidores, o approach é diferente, né? O meu approach, ele tem que ser um pouco mais raso, um pouco mais amador. Boa. O conteúdo de alcance, que é o conteúdo que te faz naturalmente ganhar mais seguidores, ele é muito aquele conteúdo ou super abrangente, então eu não tô falando especificamente da dorzinha do cliente, falo de uma forma mais abrangente mesmo. Por exemplo, dono de agência, eu sei que tu já passou por isso e aquilo. Uma coisa bem ampla e não da dorzinha que talvez só alguns donos de agência já tenham passado. Trazendo um exemplo aqui pro nosso meio, né? Tipo, eu consigo fazer um conteúdo que fale com qualquer dono de agência que tá em qualquer estágio, ou eu consigo fazer um conteúdo, por exemplo, sobre liderança de líderes. É uma coisa que não é qualquer dono de agência que passa, porque esse dono de agência que tem esse tipo de problema é o cara que já tem uma operação maior, mais robusta, já tem heads na empresa, então não é só aquele cara que lida diretamente com todos os funcionários, então é diferente, é mais nichado, ele é menos topo de funil, e se eu quero ganho de seguidores, eu tenho que falar sempre com o topo, com a boca 100% aberta, né, do funil. Exato. E aí, naturalmente, esse conteúdo ele vai ser um pouco mais amador também. Não no sentido de feio e bonito, mas porque ele não é um conteúdo aprofundado, já que eu quero alcançar mais pessoas, para então elas decidirem se elas querem me seguir ou não, né? E um conteúdo mais raso, né? Tipo, o Exato. Conteúdo super educativo, por exemplo, no nosso caso aí, falando da nossa vertical de educação, né? A gente não vai fazer um conteúdo super educativo querendo falar com todo mundo. Super aula técnico e tal, querendo falar com todo mundo. A aula técnica tu vai deixar lá pro final do funil. Perfeito. Ou então pra depois, quando o cara já é teu cliente, né? Ou vai tirar ele do Instagram, vai colocar ele em outra plataforma e tal. Mas se eu tô querendo abrangência, se eu tô querendo alcance, não dá pra ser uma coisa técnica demais, muito raso, porque as pessoas não têm nem paciência, né, pra te ouvir. Exato. E por último, o objetivo de engajamento, que eu acho que é bem contraditório, assim, não contraditório, é bem contra a maré a gente botar ele como o último objetivo, porque as pessoas hoje em dia, elas querem o quê? Engajar. As pessoas querem fama. Então, a maioria das pessoas começa com esse objetivo de engajamento, né? Mas eu entendo que ele é o último, porque não adianta eu ter engajamento se eu não tô gerando vendas. Sim. Primeiro eu preciso gerar vendas, né? E o engajamento, ele é muito mais valioso para a marca quando ele está relacionado à criação de uma comunidade, a transformar os clientes que já compraram em fãs da marca. Então, eu tô muito mais interessada em engajar com essas pessoas que já gostam de mim, que já gostam da minha marca, do que com aquelas que só estão rolando o feed do Instagram vendo qualquer aleatoriedade. E às vezes as marcas, elas começam a criar qualquer tipo de conteúdo só para engajar. Engajam com um público que não vai se identificar e não vai... não vai virar um público comprador, exatamente, obrigado.
E aí é uma perda de tempo. Daí realmente o teu conteúdo não te leva a nada. Aí é aquela marca que tem 1 milhão de seguidores e tem um comentário por post. Exato. Parece até que comprou o seguidor, né? Exato. Porque daí ganhou os seguidores e a troco de nada. Ou aquela marca que tem um monte de vídeo de 500 mil visualizações. Vai olhar pros números, não vende. Aquelas 500 mil pessoas não são clientes. Então... A audiência é desqualificada. Construiu uma base desqualificada. Daí então, não adianta nada. Tu tem que focar mais em engajamento quando tu já tá no momento em que tu tem seguidores. Não é 10 mil, mas aí já tem uma base de seguidores. Tu já tem uma base de clientes pra, através de conteúdos que reforçam as tuas crenças como empresa, a cultura do teu negócio, trabalham o teu posicionamento, vai fazer com que essas pessoas se identifiquem contigo. E elas se identificam tanto que elas precisam comentar no post. Sim. Elas se identificam tanto que elas precisam compartilhar esse post com outra pessoa, nos stories delas, porque elas já construíram uma relação contigo. E é por isso que elas engajam. E é por isso que o conteúdo do teu amigo, ele engaja mais do que o conteúdo da marca dele. Porque a foto dele na beira da praia... Os amigos vão comentar, vão fazer piada, vão curtir, nananã. O conteúdo da empresa é um conteúdo mais técnico. Então, a empresa ela pode chegar nesse momento de fazer o conteúdo legalzão que só serve para engajamento. Mas ela tem que já ter uma base de pessoas envolvidas, até de certa forma, emocionalmente com a empresa, para que elas tenham essa vontade de comentar. E que seja um engajamento útil para o negócio. E quando o meu approach é de engajamento, não necessariamente eu preciso estar, tipo assim, ó, ensinando alguma coisa pra pessoa. Não precisa necessariamente ser um conteúdo. Eu posso simplesmente estar reafirmando algo que ela acredita, que foi o lance das crenças que tu falou antes. Vamos pegar o nosso exemplo, né? Eu posso ter um conteúdo no Instagram da Dom, Educação, que fala com outros donos de agência só pra falar das coisas que eu acredito. Da maneira de gestão que a gente tem aqui na Dom, da maneira como a gente encara liderança, da maneira como a gente lida com cultura. Por quê? Porque os outros donos de agência vão olhar para aquilo ali e vão falar, caraca, eu me identifico, eu acredito nisso aqui também, né? E esse tipo de conteúdo vai justamente gerar engajamento. Por quê? Porque o outro dono de agência olha para aquilo que eu falei e fala, faz sentido para mim, me identifico com essa situação, me identifico com a maneira como ele enxerga o mundo, então vou engajar. Pô, faz sentido. Nossa, falou tudo. Ah, muito legal, entendeu? Perfeito. E é esse tipo de conteúdo que geralmente vai trazer engajamento. O conteúdo que ele tá... E assim, ó, eu posso não estar ensinando nada, eu só tô reafirmando algo que a pessoa acredita. A pessoa só vai ouvir uma coisa que ela já ouviu a vida inteira, ou já ouviu muita gente falando, mas ela tá ouvindo de mim e fala, concordo com esse cara. Uma pessoa que faz isso muito bem é o Summer Age. Ele todo dia posta conteúdo que é tipo um carrossel preto com a fonte do Instagram, falando coisas que as pessoas se identificam muito, que elas acreditam naquilo. É muito compartilhável. E geralmente no último card do carrossel, junto ainda com uma frase de impacto, ou na legenda ele tá fazendo um CTA para um treinamento, para uma aula ao vivo e por aí vai. Mas o que tu falou antes, as pessoas compartilham muito, ou seja, engajamento. Por quê? Porque se identificam. Olham para aquela crença e falam, eu penso assim também. Né? Então, se eu quero gerar engajamento, eu preciso gerar essa chavezinha que eu tenho que tentar girar na minha audiência. Eu acredito nisso também. Isso aqui faz sentido pra mim. Eu também enxergo o mundo dessa maneira como essa pessoa tá enxergando. Perfeito. E aí, pra gente finalizar, eu queria trazer algumas dicas gerais que eu acho que servem pra produto, servem pra serviço e que eu acho que finalizam bem a nossa pauta aqui, tá? Boa. Primeiro de tudo, tá? Começa pelo conteúdo, depois tu faz tráfego pago. Tem muito importante. muita empresa que começa com o tráfego pago e aí não consegue ter bons resultados. Por quê? Eu tô convidando pessoas pra conhecer a minha casa nova e não tem nada na minha casa. Então eu tô levando elas pra ver os tijolos. Eu não tô vendo elas pra verem o meu sofá, sentarem no meu sofá e apreciarem aquele ambiente. Exatamente. Então, eu também tenho um exemplo que é praticamente idêntico a esse, que é do restaurante, né? Não adianta eu anunciar na cidade inteira que vai abrir um restaurante se quando eu chegar no restaurante os talheres estão desarrumados, o atendimento é mal feito, não tem cadeira pra sentar, não tem lugar pra atender todo mundo. Ou o restaurante tá inacabado, eles estão pintando as paredes. Exatamente. O cliente que chegar nesse restaurante vai chegar e vai falar, bom, eu vim, mas eu nunca mais volto. E nas redes sociais é exatamente a mesma coisa. Se eu começo pela performance, a pessoa vai cair no meu perfil e vai falar, tá, mas isso aqui é uma empresa de fundo de quintal? Que conteúdo esquisito é esse aqui que o cara posta uma vez a cada 6 meses, tem 3 posts, tem 110 seguidores e 30 seguidores é a família do cara, fica esquisito, fica estranho. Então eu começo primeiro arrumando a casa pra depois trazer pessoas pra minha casa. E isso não é muito tempo, é assim uma questão de 1, 2 meses, onde tu deu uma organizada, tu produziu conteúdo com constância, tu mostrou que a tua empresa existe, tu levantou alguns pontos legais ali de discussão e aí tu começa a rodar o tráfego, porque as pessoas que vão chegar vão gostar daquilo que elas estão vendo. Exatamente, e acho que isso é um ponto legal. Não recomendamos começar primeiro pelo tráfego para depois ir pro conteúdo.
começa sempre pelo conteúdo, ou então começa com conteúdo e tráfego juntos, mas só o tráfego, não é que ele não vai dar resultado, talvez vai funcionar, mas é aquilo que a gente falou. Saiba, a pessoa, tu corre um grande risco da pessoa chegar no teu perfil e falar assim, nossa, mas nem faz sentido isso aqui. Tu corre o grande risco de estar gastando dinheiro, de ter o falso negativo, de que tráfego pago não funciona. Por quê? Porque quando a pessoa chega no teu perfil, ela não tem substância. Não se justifica aquele anúncio maravilhoso que ela tá vendo, não se justifica, não conecta, não linka com o que ela tá enxergando no perfil depois. Perfeito. E aí, pra gente realmente finalizar, o que eu acho que vocês têm que levar de mensagem desse episódio, tá? As empresas não têm mais tempo a perder em relação à produção de conteúdo. E tu nunca vai ter tempo de priorizar isso se tu não entender que sem uma produção de conteúdo sólida, sem um marketing eficiente, o teu negócio vai ser engolido. Vai ser engolido por quem? Pelas outras empresas que estão fazendo aquilo que tu tá deixando de fazer. Perfeito. Então, se o teu concorrente tá criando conteúdo, tá criando uma comunidade online, ele vai obrigatoriamente passar de ti. Ele pode ter um serviço ruim, ele pode ter menos clientes, ele pode cobrar mais barato, mas a longo prazo tu vai perder pra ele. E esse é o erro de muitos CEOs. Os CEOs olham pros números, olham pros dados, olham pro atendimento, olham pra qualidade do produto e não estão olhando para aquilo que tá mostrando pras pessoas tudo aquilo que eles fazem de interessante e de legal. E hoje em dia, no mundo que a gente vive, e cada vez mais vai ser assim, eu tenho certeza absoluta, quem não tá no online não existe. As empresas vão ser cada vez mais desqualificadas pelos consumidores, possíveis consumidores, porque elas não construíram uma presença online que fala quem elas são. Então, criar conteúdo não é mais uma questão de não é pra mim. Mas ninguém do meu segmento faz. Então, seja o primeiro, seja o pioneiro, porque com certeza tu vai colher os frutos de ter tomado essa decisão. Foi o que a gente falou antes, né? Produzindo conteúdo, eu só tenho a ganhar. Não produzindo conteúdo, eu só tenho a perder. Exato. E eu não perco nada produzindo conteúdo. Exato. E a gente não podia deixar de fazer essa chamada final, né? Caso tu ouviu tudo isso, entendeu a necessidade, mas não tem tempo, não tem habilidade, não tem nada pra produzir conteúdo, a Dom está sempre aqui pra você, né? Esse episódio não é um merchan, mas cabe dizer isso. Se tu tem um negócio e tu tem interesse em terceirizar essa parte de produção de conteúdo, a gente vai deixar um link aqui embaixo, um formulário, onde tu pode aplicar e o nosso time comercial vai entrar em contato contigo. Ô, Léo, ouvi tudo isso, quero aplicar, concordo, mas não tenho tempo, não tenho braço, não sei fazer. Entre em contato com a gente. Exato. Que a gente pode te ajudar. E no mais, siga a gente nas redes sociais, @ddbalmer E @LeoBMaciel. e @bolha.podcast. E a gente se vê no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Vai ter palavra-chave nesse final de episódio? A palavra-chave é estratégia. Estratégia. Façam um comentário com estratégia e o melhor comentário vai ser lido no próximo episódio. A gente se vê, um beijo e tchau! Valeu, galera!